Seja muito bem-vindo ao canal Horizonte da Fé. É uma alegria ter você aqui conosco para um momento de reflexão e fortalecimento espiritual. Hoje, o nosso coração se volta para uma verdade que pode mudar completamente a sua forma de enfrentar os desafios da vida. O céu está atento a cada oração que você faz. Muitas vezes, no silêncio do nosso quarto ou em meio ao barulho de um dia cansativo, podemos sentir que as nossas palavras se perdem no ar. As lutas parecem grandes demais. O cansaço aperta o peito e a sensação de que estamos falando sozinhos tenta roubar a nossa paz. Mas eu quero te dizer, com toda a convicção, que nenhuma lágrima sua cai no chão sem que o Pai a perceba, e nenhum sussurro de socorro passa despercebido pelos ouvidos do Criador. Você não é um número na multidão, você é um filho amado, uma filha querida, e a sua voz tem livre acesso ao trono da graça. A Bíblia nos consola com promessas poderosas sobre a atenção de Deus para conosco. No livro de Salmos, capítulo 34, versículo 15, lemos que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Imagine a magnitude disso. O Deus que sustenta as galáxias e governa o universo inclina o seu ouvido para escutar o que você tem a dizer. Ele não está ocupado demais, ele não está distante e ele nunca dorme. Quando você dobra os seus joelhos ou simplesmente eleva o pensamento a ele em meio ao trabalho, uma conexão direta se estabelece. Este vídeo foi preparado para ser um bálsamo para sua alma e um lembrete de que a sua oração tem poder, não pela força das suas palavras, mas pela fidelidade daquele que as escuta. Prepare o seu coração, pois vamos mergulhar na compreensão de como o mundo espiritual se move quando você decide falar com Deus. Independentemente da sua denominação, o que nos une aqui é a fé em um Deus que é Pai e que responde no tempo perfeito. Ao longo desta mensagem, vamos entender por que a demora não significa negação e como manter a chama da esperança acesa enquanto esperamos pelas respostas. Sinta-se abraçado por essa mensagem e permita que a paz de Cristo comece a inundar o seu ambiente agora mesmo. O céu não está em silêncio porque te abandonou. Muitas vezes, o silêncio é o cenário onde Deus está trabalhando nos detalhes que você ainda não pode ver. Vamos juntos nesta caminhada de fé, lembrando que cada oração é uma semente plantada na eternidade. Muitas vezes, a nossa mente humana tenta limitar Deus à nossa própria urgência. Queremos respostas imediatas e sinais visíveis, mas o reino de Deus opera em uma frequência de amor e cuidado que vai além do que os nossos olhos podem enxergar. Quando dizemos que o céu está atento, estamos afirmando que existe um registro eterno de cada petição sua. No livro do Apocalipse, a Bíblia usa uma imagem belíssima para descrever as orações dos santos. Elas são como incenso guardado em taças de ouro diante do Senhor. Isso significa que a sua oração é preciosa, ela é guardada, ela tem um valor inestimável para o Pai. Talvez você esteja orando por um filho que se desviou, por uma cura que parece não chegar, ou por uma porta de emprego que permanece fechada há meses. A sensação de abandono é uma das armas mais usadas pelo inimigo para nos fazer desistir de falar com Deus. Mas lembre-se de que a distância entre o seu pedido e a resposta é preenchida pela soberania divina. Deus não responde apenas ao que pedimos, mas ao que realmente precisamos para nossa salvação e felicidade plena. Ele enxerga o final da estrada enquanto nós enxergamos apenas o próximo passo. Estar atento não significa apenas ouvir, significa processar com sabedoria. Quando você ora, o mundo espiritual se agita. O profeta Daniel orou e, embora a resposta tenha levado 21 dias para chegar de forma visível, o anjo lhe disse que, desde o primeiro dia em que ele decidiu humilhar-se e buscar a Deus, suas palavras foram ouvidas. Houve uma batalha nos bastidores celestiais que ele não via, mas a vitória já estava decretada. Da mesma forma, enquanto você clama, o Senhor está movendo corações, abrindo caminhos e preparando o cenário para que o milagre aconteça de modo que o nome dele seja glorificado na sua vida. Não pare agora. A sua persistência é a prova da sua confiança. Mesmo que o cansaço tente vencer o seu espírito, respire fundo e saiba que o trono da graça está aberto. Jesus nos ensinou que devemos orar sempre e nunca desfalecer. Ele conhece a estrutura do seu ser, sabe dos seus limites e está pronto para renovar as suas forças. Sinta agora a presença de Deus envolvendo o seu quarto, a sua sala ou onde quer que você esteja. Você não está sozinho nessa jornada. A sua fé é o que te conecta ao impossível. Antes de continuarmos com esta mensagem poderosa, eu quero fazer um convite especial a você que sente que esta palavra está falando diretamente ao seu coração. Se você acredita que o céu está ouvindo a sua voz, deixe o seu like neste vídeo.
Isso ajuda o YouTube a levar esta mensagem de esperança para mais pessoas que precisam desse consolo hoje. Se inscreva no canal Horizonte da Fé para não perder nenhum dos nossos encontros diários com a palavra. E, por favor, escreva nos comentários o seu primeiro nome ou o seu pedido de oração. Queremos nos unir a você em intercessão, formando uma grande corrente de fé. Compartilhe este vídeo agora com um amigo ou familiar que esteja passando por um momento de desânimo. Seja você o canal da bênção na vida de alguém. Um dos maiores desafios da vida cristã é compreender o silêncio de Deus. Quando clamamos com fervor e a resposta não vem de imediato, a nossa natureza humana tende a interpretar esse silêncio como indiferença. No entanto, o silêncio de Deus não é ausência, é, muitas vezes, o tempo da gestação do milagre. No Evangelho, vemos diversos momentos em que Jesus parecia não agir no tempo esperado pelos homens. Lembre-se da história de Lázaro. Suas irmãs, Marta e Maria, mandaram avisar que aquele a quem Jesus amava estava doente. Jesus não foi imediatamente. Ele esperou. Para quem olhava de fora, parecia que ele não estava atento, mas o seu plano era muito maior do que uma simples cura. Ele queria manifestar o poder da ressurreição. O céu está atento à sua dor, mas também está atento ao propósito que essa dor pode gerar. Às vezes, Deus não retira o espinho da carne porque a sua graça já nos basta e o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Outras vezes, Ele está apenas esperando que o nosso coração esteja pronto para receber a bênção sem que ela nos afaste dele. É preciso ter a maturidade espiritual para entender que o não de Deus ou o seu aguarde também são respostas de amor. Um pai que ama seu filho não lhe dá tudo o que ele pede no momento em que ele pede, mas sim o que é melhor para o seu crescimento. Assim é o nosso Pai Celestial. Ele está ajustando as peças do seu destino, livrando você de laços que você nem imagina e preparando conexões que você nem sonhou. A sua oração atravessa as nuvens e chega como um perfume suave diante dele. Não se deixe enganar pelos seus sentimentos. Os sentimentos são inconstantes, mas a palavra de Deus é imutável. Se ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, então ele está aí, ao seu lado, ouvindo cada batida do seu coração angustiado. Mesmo quando você não tem palavras e consegue apenas chorar, o Espírito Santo interpreta os seus gemidos inexprimíveis. Há um consolo profundo em saber que não precisamos de fórmulas mágicas ou discursos eloquentes para sermos ouvidos. O que Deus busca é um coração sincero e contrito. Ele valoriza a sua honestidade. Se você está cansado, diga a Ele. Se você está com medo, confesse a Ele. A oração é o lugar da entrega total, onde as nossas cargas são trocadas pelo fardo leve de Cristo. Acalme o seu espírito e descanse na certeza de que o relógio do céu nunca atrasa. O que Deus tem para você é perfeito e chegará no momento em que a sua alegria possa ser completa. Continue batendo, continue buscando e continue pedindo, pois aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abrirá. A oração não muda apenas as circunstâncias ao nosso redor. Ela muda, primordialmente, quem nós somos. Quando entramos em sintonia com o céu, permitimos que a luz de Deus ilumine os porões da nossa alma, revelando áreas que precisam de cura, perdão e transformação. Muitas vezes, começamos a orar pedindo que Deus mude as outras pessoas ou que remova os obstáculos do nosso caminho, mas, no processo de diálogo com o Criador, percebemos que Ele está usando essas situações para forjar o nosso caráter. O céu está atento à sua oração porque ela é o canal de santificação. Cada minuto que você dedica à presença de Deus é um investimento na sua eternidade. Lembre-se de que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades e os dominadores deste mundo tenebroso. A oração é a nossa armadura. Um cristão que ora é um cristão que se mantém de pé, não porque é forte em si mesmo, mas porque está conectado à fonte de todo o poder. Quando você ora, as correntes do desânimo começam a se quebrar. A ansiedade, que tenta sufocar a sua mente, perde a força diante da soberania daquele que cuida das aves do céu e dos lírios do campo. Estar atento a cada oração significa que Deus valoriza a sua confiança nele. Ele se agrada quando você deposita suas preocupações aos seus pés, reconhecendo que Ele é o Senhor da sua história. Pense nos grandes personagens da Bíblia. Todos eles foram homens e mulheres de oração. Moisés falava com Deus face a face. Ana derramou a sua alma em súplicas até que o seu milagre nascesse. O próprio Jesus, sendo filho de Deus,
buscava frequentemente lugares isolados para falar com o Pai. Se o Salvador sentia necessidade de orar, quanto mais nós precisamos desse contato vital. A oração é o oxigênio da fé. Sem ela, a nossa vida espiritual murcha e nos tornamos presas fáceis para as dúvidas e as tentações. Por isso, veja a oração não como uma obrigação religiosa, mas como o maior privilégio que um ser humano pode ter: conversar com o Rei do Universo. Não importa se a sua voz está embargada ou se as palavras parecem confusas, o que importa é a intenção do seu coração. O céu entende o idioma do seu amor e da sua necessidade. Quando você se levanta de um momento de oração, você pode não ver a mudança externa imediata, mas a sua paz interior é o sinal de que o céu já entrou em ação. Mantenha os seus olhos espirituais abertos, pois Deus costuma responder de formas criativas e surpreendentes, através de uma palavra de um amigo, de um versículo que salta aos olhos ou de uma paz que excede todo o entendimento e que invade o seu ser sem explicação humana. Uma das chaves que abrem as portas do céu e demonstram que realmente cremos que Deus está atento é a gratidão. Orar com gratidão antes mesmo de ver o milagre é o nível mais alto de confiança que um filho pode ter em seu pai. É dizer: Senhor, eu ainda não vejo a saída, mas agradeço porque sei que Tu já estás providenciando o caminho. Quando agradecemos em meio às provas, estamos declarando ao mundo espiritual que a nossa fé não depende de circunstâncias favoráveis, mas da fidelidade imutável de Deus. Lembre-se de Paulo e Silas na prisão. Eles estavam acorrentados, feridos e no lugar mais profundo do cárcere. No entanto, por volta da meia-noite, eles não estavam reclamando ou questionando o porquê daquela situação. Eles estavam orando e cantando hinos a Deus. E o que aconteceu? O céu estava tão atento àquele louvor e àquela oração que a terra tremeu, as portas se abriram e as correntes caíram. A sua oração de gratidão hoje pode ser o terremoto que vai abalar as estruturas que te prendem. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando você para de focar no tamanho do problema e começa a focar na grandeza de quem te prometeu a vitória, tudo muda. O céu não ignora o seu esforço para manter a fé quando tudo diz para você desistir. Pelo contrário, o Senhor se inclina para socorrer aquele que, mesmo com o coração quebrantado, ainda consegue dizer: seja feita a tua vontade. Essa entrega total é o que permite que Deus assuma o controle da situação. Talvez você esteja tentando resolver tudo com as suas próprias mãos, se desgastando emocionalmente e perdendo o sono. Mas o convite do céu hoje é para que você descanse. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. O mais de Deus é sempre superior ao nosso tudo. Ele tem pensamentos de paz a seu respeito, para te dar o fim que você deseja e espera. Não permita que o barulho das críticas ou o pessimismo do mundo abafem a voz do Espírito Santo no seu interior. O Espírito sussurra que você é amado, que você é protegida e que há um exército celestial acampado ao seu redor. A oração ativa esse exército. Enquanto você fala com o Pai, anjos são enviados, sentenças são anuladas e o que era para o seu mal é transformado em bênção. Creia que cada palavra dita com fé produz um eco na eternidade. Você não está lançando palavras ao vento, você está enviando sementes para o jardim de Deus, e a colheita será abundante e no tempo certo. A força da nossa jornada cristã reside na certeza de que não caminhamos sozinhos. Quando a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, Ele estaria ali no meio deles, ela nos revela o poder da concordância. Mesmo que você esteja assistindo a este vídeo sozinho em sua casa, agora mesmo estamos unidos em um só espírito e em uma só fé. Esta união atravessa as barreiras do tempo e do espaço, criando um clamor que sobe como um único incenso ao trono de Deus. O céu está atento à nossa unidade. Independentemente da placa da igreja ou da forma como expressamos nossa liturgia, o que nos define é o sangue de Cristo e a nossa dependência do Pai. Estamos chegando a um momento muito especial deste vídeo, o momento de falarmos com aquele que nos ouve. Antes de iniciarmos a nossa oração, eu quero que você prepare o seu ambiente interior. Feche os olhos das preocupações e abra os olhos da fé. Imagine que, neste exato momento, o Senhor está estendendo a sua mão em sua direção. Ele não olha para os seus erros passados com olhar de julgamento, mas com olhar de misericórdia, pronto para te levantar e te dar um novo começo. A oração é o lugar do recomeço. É onde as nossas fraquezas encontram a força de Deus. Não importa quão difícil tenha sido a sua semana ou quão pesado esteja o fardo que você trouxe até aqui. O convite de Jesus é claro:
Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O alívio não é uma promessa vazia, é uma realidade espiritual disponível para você agora. Sinta a presença consoladora do Espírito Santo preenchendo cada lacuna da sua alma. Se existem áreas da sua vida que parecem sem vida, como um vale de ossos secos, saiba que a oração é o sopro de Deus que traz vida novamente. Vamos apresentar a Ele as famílias, os enfermos, os desempregados e todos aqueles que sentem que chegaram ao limite das suas forças. O Deus do impossível ainda opera milagres. Ele ainda cura, ainda liberta e ainda restaura casamentos e destinos. Acredite que, enquanto nos preparamos para clamar, o céu já está se movendo em seu favor. Não há oração sem resposta quando ela é feita com sinceridade. A resposta pode ser um sim, pode ser um espere, ou pode ser um eu tenho algo muito melhor para você, mas o silêncio absoluto nunca é a resposta final para um filho que busca ao Pai. Esteja pronto, pois o que vamos pedir agora ecoará nas regiões celestiais e trará frutos que glorificarão o nome do Senhor na sua vida e na vida daqueles que você ama. Neste momento, em profunda reverência e fé, vamos elevar o nosso pensamento ao Criador. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e amor, nós nos apresentamos diante do Teu trono de graça com corações humildes. Reconhecemos que sem Ti nada somos, mas em Ti encontramos a força para vencer qualquer batalha. Pai, Tu conheces cada pessoa que ouve esta mensagem agora. Tu sondas os corações e sabes as angústias que não foram ditas, as lágrimas que foram derramadas em segredo e os sonhos que parecem ter morrido. Nós Te pedimos, Senhor, estende a Tua mão poderosa sobre cada lar, sobre cada vida. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde as mentes e os corações contra todo medo e ansiedade. Se há alguém doente, que o Teu toque de cura restaure a saúde. Se há alguém desesperado, que a Tua luz ilumine o caminho e traga esperança. Pai, obrigado por estares atento a cada oração. Obrigado porque não somos invisíveis aos Teus olhos. Declaramos que a nossa confiança está depositada na Tua fidelidade. Que as portas que precisam se abrir se abram por Teu poder, e que as cadeias da opressão caiam por terra agora. Abençoa a família, o trabalho e os projetos de cada filho e filha Teu. Que eles sintam, ao longo de todo este dia e desta semana, que o céu está trabalhando em seu favor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amado irmão, amada irmã, saia deste momento com a certeza de que algo novo começou na sua história. A oração é a chave que abre as despensas do céu, e você acaba de usá-la. Não duvide, apenas creia. Se esta mensagem foi um bálsamo para você, não guarde apenas para si. Este é o momento de semear esperança. Deixe o seu like se você ainda não deixou, pois ele é fundamental para que este canal continue crescendo e alcançando vidas. Se você sentiu a presença de Deus, escreva nos comentários: eu creio que o Senhor me ouve. Isso fortalece a sua confissão de fé e edifica a todos que lerem. Se inscreva aqui no Horizonte da Fé para que possamos caminhar juntos todos os dias. E não se esqueça de compartilhar este vídeo no seu grupo de família ou com aquela pessoa especial que precisa de um milagre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e para todo sempre. Muito obrigado por estar conosco. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.